Vamos iniciar mais uma aula do curso de Programação orientada a objetos com Java. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a composição. Assim como a herança é um mecanismo para reutilizar funcionalidades no código. A composição passa a informação de um objeto para o outro. Objetos menores, objetos internos, geralmente são mais simples, pertencem ou são agrupados em objetos mais complexos, objetos de fora. A composição é um ato de delegar trabalho para objetos menores, tipo dividir e conquistar, o que deixa o código mais elegante, menor e mais seguro. Na composição temos uma interface de classes existente sendo usada como componente de outra classe. Por exemplo, na composição a gente usa-se o termo tem um. O exemplo é um carro tem um pneu. Existe uma diferença bem sutil entre a composição e a agregação. A principal diferença entre os dois é o seguinte: a composição, os objetos internos só existem enquanto o objeto de fora, o objeto maior, existir. Por exemplo, vamos mapear aqui um objeto venda. Uma venda pode ter vários itens de venda aqui dentro, que é a relação quantidade com o produto. Itens de venda. Esses itens de venda só vão existir se existir esse objeto venda. Se essa venda for deletada ou cancelada, esses itens de venda deixam de existir. Não quer dizer que o produto deixe de existir, mas o item de venda. Assim como uma venda tem um cliente também. Então, o item de venda é uma composição do objeto venda. O cliente é uma agregação. O cliente não deixa de existir quando essa venda é cancelada, porque o cliente pode estar relacionado com outras vendas. Vamos fazer um teste aqui de uma agregação do cliente com a venda. Então, tem um cliente, objeto bem simples, nome celular, e um construtor que vai alimentar esses dois atributos, e um toString aqui que vai simplesmente imprimir, nome celular. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um objeto venda, que vai ser o objeto de fora. Eu tenho uma venda aqui. E internamente eu tenho um objeto cliente. No caso, uma agregação. Além do cliente, eu tenho um double, que é o valor, no caso, como se fosse o valor da venda. E eu tenho um objeto do tipo cliente. Ele é definido como um atributo qualquer, só que o tipo dele é do tipo da classe definida por mim. E no construtor eu vou receber um double, que vai indicar o valor, e um ser, que vai alimentar a variável do cliente. E eu tenho um toString, que eu vou imprimir o valor da minha venda, dou um espaço com uma vírgula, e eu vou chamar o toString do meu cliente. A responsabilidade de imprimir eu vou passar para a classe cliente. E eu vou testar isso aqui, criando um objeto venda com valor 1000 e um cliente com esses atributos, com esse nome e com esse celular. Depois eu vou imprimir esse objeto. Vamos testar isso aqui. Então, como eu falei para vocês, eu criei uma classe cliente, tenho um projeto novo, cliente, nome, celular, construtor e o toString. A minha venda tem como atributos private o valor e o cliente, o construtor que vai alimentar os dois, e o toString que vai imprimir o valor da venda concatenado com o toString do objeto cliente. Esse método vai chamar o retorno desse método aqui na classe cliente. E eu vou criar uma venda aqui, venda V, com a entrada de valor 1000 e um novo cliente que eu criei de maneira dinâmica aqui, não fiz a referência fora. 1000 cliente Mário e o celular do Mário aqui. E eu vou imprimir. Vamos rodar isso aqui. Está compilando. Como a gente pode ver aqui, o valor impresso, valor 1000, vírgula, e o toString, nome, Mário, celular, cadastrado por nós. Problemas da herança. Entre os problemas da herança, que foi uma aula anterior,
está o fraco encapsulamento, ou seja, não existe um encapsulamento tão bom entre as classes e subclasses, e o forte acoplamento. O que quer dizer isso? O acoplamento quer dizer que ao mudar a superclasse, afeta todas as minhas subclasses, porque eles dividem o mesmo código, né? Isso é diferente na composição, agregação, né? Viola o princípio básico dos projetos orientados a objetos, em que devemos ter sempre um baixo acoplamento entre as classes, né? Ou seja, elas são muito acopladas porque uma depende da outra, né? Já na composição, isso é uma vantagem, porque a grande vantagem da composição é que o comportamento pode ser escolhido em tempo de execução, diferente da herança, que é em tempo de compilação, e os objetos são acessados através de uma interface, né? Eu consigo ter um encapsulamento muito bom, né? Seguindo o princípio de programar por uma interface. Também vimos na aula anterior como é a questão de programar por uma interface em vez de uma implementação. O que foi visto na aula de hoje? Como trabalhar a questão de composição ou agregação.